Cyberespaço, o que tem a ver com psicanálise ou com a questão narcísica ou narcisismo? Então esse vai ser o assunto da aula de hoje. Então te convido a assistir até o final, nessa jornada de estudos que eu tenho durante todo esse processo da faculdade. E era isso, e vou me apresentar, meu nome é Leandro, sou estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade, pela Uninter, graduação de psicanálise, mas lembrando que para ser psicanalista não basta ter só o diploma, ter a graduação, como outras faculdades, que tu se forma e já pode atuar na área. A psicanálise não, como ela é um ofício, além de ter a graduação, que na verdade não é que tem que ter a graduação, tem que ter a teoria psicanalítica, tem que ter estudo, né? Eu que optei pela faculdade. Mas além disso, ainda tem que passar por análise, isso é, eu tenho que ser paciente, e também ter um supervisor quando eu estiver tratando pacientes. Então tem que seguir esse tripé psicanalítico para ser realmente psicanalista. E ainda, além do mais, são anos de análise. Não é só, fez um dia, uma sessão, duas, já estou pronto. É uma coisa que leva tempo. Então era isso. As aulas da faculdade são divididas em 6 aulas, cada disciplina, ou cada cadeira, como se diz, é dividida em 6 aulas, e cada aula tem 5 temas. E agora entraremos na aula 4. Se tu não assistiu ainda as outras aulas, te convido a assistir depois, até maratonar aí para aprofundar mais os teus conhecimentos psicanalíticos. Então, vamos ao texto, que na verdade, lembrando que é um estudo, eu também não li esse texto, na verdade é o meu estudo, só que aproveito para deixar disponível também e para ter discussões, enfim, qualquer coisa deixa nos comentários. E no caso o assunto é saber espaço, mas o que tem a ver com a psicanálise ou com a questão narcísica? Que a ideia dessa disciplina é o narcisismo pelo viés da psicanálise. Como é que a psicanálise enxerga? E claro que dentro desse contexto existe uma infinidade de coisas, e uma delas é o saber espaço. Então vamos entender o que realmente é isso. E aí entraremos no tema 1, aspectos fundantes. Uma parcela significativa da população passa grande parte do seu dia, e por que não dizer da sua vida, diante de uma tela, imersa em um mundo virtual, seja devido ao trabalho, aos estudos, às atividades ligadas ao lazer, que é o que eu estou fazendo agora também. E antigamente poderia dizer, antigamente não tinha isso, mas na época da TV já tinha algo caminhando para esse lado. Tanto é que as pessoas, para quem lembra, assim, quem é da minha idade, lembra que as pessoas organizavam a sua rotina em função da programação da TV. Né? Então era muito comum isso. E, claro, só mudou a forma como se está se relacionando. Essa é a verdade. Então, vamos lá. Independentemente da motivação ou do motivo que está fazendo diante da tela, vivemos um espaço virtual que possui as mesmas dimensões de um território geográfico real, ou seja, econômica, cultural, política e social. Tudo ligado a uma tela. Contudo, apesar da ausência de uma dimensão física, não podemos falar em fronteiras, embora possamos pensar em limites que deveriam proteger, ou pelo menos deveriam, né, a individualidade e a privacidade do sujeito, que é o que a gente sabe que não acontece. Vamos, portanto, conhecer um pouco mais sobre esse território em que vivemos. Então, o texto está convidando a aprofundar. E aí vem a definição. O termo cyberespaço foi utilizado pela primeira vez por William Gibson em seu romance de ficção científica Neuromancer, publicado em 84. De acordo com Silvio Fernandes, Gibson usou esse termo para designar um ambiente virtual onde trafegam dados e são feitas relações sociais de forma indiscriminada. Então é como se fosse um mundo à parte. Nessa mesma linha, os autores apresentam a definição de Pierre Levy, que vê o cyberespaço como um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores, suas memórias e sistemas de comunicação eletrônicos, com funções de transferência de dados, upload e troca de mensagens, permitindo a combinação de diversos modos de comunicação. Seria um mundo virtual que favorece e promove o desenvolvimento de inteligência coletiva.
né? Então já se caminhava para essa questão da tecnologia. Apesar que isso estava se falando na época de computadores, não que não existam, mas não se tinha a visão que seria hoje o celular. O celular nada mais é que um computador de mão, só que com muito mais recursos, infinitos. Coisa que eu, na minha adolescência, nem imaginava que ia acontecer. Para ir além da definição técnica, o existencialismo sartreano, que está falando de Sartre, oferece uma abordagem teórica interessante. Segundo essa perspectiva, o homem é visto como produto e produtor de sua realidade. Então, na verdade, as coisas ao mesmo tempo, ele é produto e produtor. Além de fazer parte da história de outros homens. É uma conexão, pelo que Sartre trouxe. E sob uma perspectiva sartreana, o cyberespaço seria visto como uma nova síntese entre liberdade e facticidade, um resultado da transcendência humana que supera limites espaciais, temporais e materiais, proporcionando novas formas de existência e interação humana. Então, na verdade, só mudou a questão do lugar, a região, enfim, nem é região que dá para dizer, né? Apesar que a gente está falando de cyberespaço, que é um local virtual, mas é um local. E aqui traz os principais componentes do cyberespaço. Inclui as redes de comunicação como a internet, sistemas de comunicação eletrônica, a World Wide Web, que seria a internet nosso de cada dia, e diversas plataformas e aplicativos que permitem a interação entre usuários. Além disso, o cyberespaço é sustentado por tecnologias como a internet das coisas, que conecta dispositivos físicos à rede, redes sociais, digitais que promovem interações sociais e a criação de comunidades virtuais. A internet é a base sobre a qual o cyberespaço é construído, mas além dela, ele também é suportado por diversas redes de comunicação locais, metropolitanas e amplas. Claro que aqui já tem umas questões mais técnicas, né, que acredito que é só para ter uma ideia do que está acontecendo, não é uma coisa assim que vai adentrar muito. Bom, e aí fala, eu até vou dizer assim, acho que até aqui dá para pular, porque como tá falando na verdade mais como uma questão da definição de cyberespaço. Aqui, na verdade, está provando que existe uma interação entre pessoas através dessa rede. Ó, aí fala aqui, ó. Por fim, mas de forma alguma menos importante, estão usuários desempenhando um papel fundamental na manutenção e evolução do cyberespaço. Então, quer dizer, a gente está inserido e faz movimentar esse cyberespaço. Então, de certa forma, também a gente está dentro. A gente faz movimentar isso, faz ter uma base em cima disso. Né? As interações, comportamentos e contribuições coletivas moldam as dinâmicas sociais, culturais e econômicas do cyberespaço. Influenciamos tudo, desde o desenvolvimento de novos produtos e serviços até a formação de normas culturais e propagação de movimentos sociais. E aí a conclusão que chega, podemos, portanto, deduzir que por mais tecnologia envolvida que o cyberespaço tenha, na realidade, esse ambiente somos nós. Então muda a dinâmica, muda a tecnologia, ou se agrega tecnologia, mas no fundo somos nós mesmos. E aí fala da evolução do cyberespaço. A trajetória do cyberespaço reflete a progressão de uma rede de comunicação rudimentar para um espaço altamente sofisticado e essencial na vida moderna, permeando todos os aspectos da sociedade contemporânea. E aqui ele convida a fazer uma pequena viagem. O que aconteceu? Né? Mas aqui também vou pular aqui, que não é o propósito. Né? Eu quero ver se já chega na questão mais da questão humana mesmo, né? Impactos sociais, aqui é importante, ó. Porque desenvolvimento isso aí dá para pesquisar na internet. Né? A ideia não é da evolução, é discutir o cyberespaço, mas não necessariamente para mim, pelo menos, não vejo tanta importância no momento. Vamos ver os aspectos sociais que eu acho mais importante, na minha concepção. Não há dúvida de que a evolução tecnológica trouxe impactos socioculturais significativos. E devido ao curto espaço de tempo, nem todos esses avanços foram absorvidos de forma positiva. Lembrando que a tecnologia ela cresceu muito rápido, comparado à história humana.
O avanço tecnológico possibilitou novas formas de comunicação em tempo real e em escala global, ocasionando alterações profundas no modo como nos relacionamos. Obtemos informações e como essas informações são divulgadas. Temos agora um espaço onde todos podem se comunicar sem restrições, novas formas de trabalho e relacionamentos. Então, tudo mudou, tudo. Até a questão da dinâmica dos relacionamentos, questão de mensagens, redes sociais. Então, tudo isso, trabalho, grupos, recados, interações, então mudou radicalmente, coisas que não se tinha antigamente. Existia o social, mas era de outra maneira. A cybercultura é uma força que altera hábitos, valores, costumes e até mesmo processos cognitivos. Caracteriza-se por práticas, atitudes, modos de pensamentos e valores que se desenvolvem à medida que o cyberespaço se expande. A velocidade das mudanças técnico-sociais exige uma participação ativa dos usuários, configurando uma realidade em constante transformação nesse sentido. E não podemos deixar de ressaltar Castells, e aí traz aqui a questão, ó, se você não se importa com as redes, e as redes se importarão com você, de todo modo. Pois enquanto quiser viver em sociedade, neste tempo e neste lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade de rede, porque vivemos na galáxia da internet. Aí, claro, agora vai vir um aprofundamento da questão, porque realmente, hoje está muito intrínseco, está muito no dia a dia. São raros os que não vivem em rede social, que não têm rede social, que optaram por não ter essa tecnologia. São poucos. Eu, na verdade, assim, eu só tenho um conhecido que ele não tem nada de rede social. Nada, 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 nada. E nem WhatsApp, só para ter uma ideia. Então, não tem nada, assim. E aparentemente vive bem. Mas, enfim, mas é essa questão. Só que na sociedade hoje está praticamente impossível, não vou dizer impossível, mas está praticamente impossível de viver sem estar dentro dessas redes, ou de estar conectado. E aí vem o tema 2, que é fantasia, realidade e identidade. No tópico anterior, vimos como a evolução da tecnologia impactou nosso modo de ser e estar no mundo. Com certeza. Podemos dizer que, de certa forma, para sermos reais, precisamos estar no virtual. E, de certa maneira, alcançarmos a imortalidade, já que continuamos a existir virtualmente mesmo depois de mortos. Então, estamos tão imersos no ambiente cibernético que, frequentemente, a fronteira entre offline e online, realidade e fantasia se misturam. Quem sou eu? Sou aquela que existe para meus familiares, a que tem 1 milhão de seguidores, ou ainda que existe em outra plataforma e possui apenas 425 seguidores? Não somos a mesma pessoa? Qual é a minha identidade? Precisamos refletir um pouco mais sobre isso, que é o que diz o texto. Ó. E aqui fala da construção da identidade no saber-espaço, porque assim, a questão dos estudos da identidade, como a identidade se forma, esse estudo ele é feito há muitos anos, muitos séculos, inclusive por filósofos, estudiosos, que analisaram, inclusive até Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, isso da parte dos psicanalistas, mas também outros também foram para esse viés de ver como é que Piaget, desenvolvimento humano, a identidade, construção da identidade. E não seria diferente na questão do cyberespaço. Então, vamos ver o que o texto nos traz. A construção da identidade no cyberespaço é um fenômeno complexo e multifacetado, que envolve a interação entre autoexpressão, dissociação e a flexibilidade do ambiente digital. A possibilidade de adotar múltiplas identidades, frequentemente radicalmente distintas daquelas do mundo offline, é viável devido à natureza do cyberespaço, que facilita a dissociação. Então, Ferreira Lemos afirma que a vida online nos permite demonstrar características distintas de nós mesmos, já que podemos assumir diferentes papéis e funções que na maioria das vezes não correspondem à nossa realidade. Vê que é muito estranho isso, a questão do online e do offline. No mundo online, não apenas temos a permissão de adotar múltiplas identidades, mas também de explorar e experimentar aspectos de nós mesmos que podem não ser possíveis ou aceitos socialmente no mundo físico.
É como se dessem coragem nas pessoas, ou na pessoa, de assumir certas identidades que na vida real não conseguiria. Dá essa coragem. Muito claro tá a questão das mensagens, até de ódio, de, enfim, discussões políticas, que, em certa forma, as pessoas fora não vão comentar, não vão discutir, ou discursos de ódio que muitos guardaram para si, que sabiam que poderiam dar problema. Nas redes sociais é uma terra sem lei. Claro que teve movimentos de algumas leis, coisas e tal, mas ainda está muito fraco nesse sentido. Mas também na questão da identidade desperta ou encoraja a assumir certas identidades. Né? Essa liberdade de experimentação pode proporcionar uma forma de satisfação de desejos reprimidos, permitindo que vivamos experiências alternativas sem as restrições impostas pelo mundo físico. Então é uma maneira de não recalcar. A Turkle, citada por Ferreira Lemos, afirma que para muitas pessoas a comunidade virtual permite uma expressão mais livre de si, pois para muitos é o que se vive no resto da vida. Entendemos aqui o que a autora quis dizer, que para muitos o mundo virtual permite um rompimento do aqui e agora, uma mudança de corpos. É como se permitisse tu ser outra pessoa. Ele te dá essa liberdade de ser, ou daqui a pouco de ser realmente o que tu gostaria de ser. Mas aí entra a questão do conflito entre real e fantasia. Até que ponto é real e até que ponto é fantasia? É de se pensar. E a questão é que muitos podem acreditar que não são responsáveis pelo que esse outro faz. Nesse sentido, Ferreira Lemos nos diz que o cyberespaço, especialmente pela possibilidade de anonimato, parece autorizar a manifestação da pluralidade e de forma mais intensa dos eus que nos habitam. Então, continuando o texto aqui, podemos pensar, portanto, que a construção da identidade no cyberespaço é profundamente influenciada pela possibilidade de adotarmos múltiplas identidades e explorar aspectos que são reprimidos no mundo físico, por meio da dissociação entre presença física e virtual. Então, é isso que o texto está nos trazendo, que a gente tem essa autonomia de, ficar entre o virtual e físico e poder criar identidades. Todos esses elementos combinados favorecem a criação de um ambiente onde a identidade pode ser fluida, adaptável e frequentemente moldada por desejos e fantasias menos aceitas no ambiente offline. Assim, temos não apenas o reflexo, mas também a ampliação das complexidades e nuances da identidade humana. E aí vamos entrar na identidade, imagem e representação. Primeiro foi a construção da identidade. Como é que a identidade se constrói? Aí tu viu que pode criar múltiplas identidades dentro da mesma rede ou de mesmo sistema. Vamos ver o que traz aqui. Giovannetti nos diz que no contexto da pós-modernidade, a identidade se torna fluida e fragmentada. Não existe uma coisa coesa, permitindo que os indivíduos modifiquem sua auto-apresentação de acordo com as circunstâncias ou plataformas digitais em que se encontram. Quem já não viu, não sei, assim, eu lembro de dois conhecidos que tinham duas redes sociais, só que um era para o pessoal e o outro era para trabalho. Que era para, digamos, vou largar um currículo, bota o endereço na rede social e esse aqui é o meu work e o outro é pessoal. Aí eu só posto coisas pessoais e o outro só posto coisas de trabalho. Então tem muito isso também. Então, dependendo das plataformas, as pessoas têm várias identidades. Essa capacidade de modificação, apesar de proporcionar uma liberdade indiscutível, também pode resultar em uma perda de coesão e consistência interna. O que está dizendo? O texto está dizendo que, na verdade... Opa, o microfone aqui, deixa eu ajeitar. Na verdade, o que acontece? A pessoa ela acaba se perdendo dentro de si. Daqui a pouco ela não sabe nem quem ela é, de tantas representações que está fazendo. É o que eu interpreto aqui. Nesse sentido, Giovannetti afirma que o foco na autoimagem e na adaptação às expectativas externas pode levar à superficialidade e alienação do self autêntico. E, na verdade, seria o falso self, só que de uma maneira digital.
como trouxe o nosso adorável Winnicott. Ao nos depararmos com os outros no meio digital, mesmo sabendo que suas representações foram manipuladas, tipo, a gente tem ciência que as pessoas manipulam as redes sociais, as tomamos como verdadeiras. Assim, moldamos cada vez mais nossa própria imagem para nos conformarmos a padrões idealizados de beleza, sucesso ou popularidade. Que aí vem a questão do narcisismo, a questão do olhar apenas para si, para mostrar que está no seu eu ideal, digamos assim, ou ideal de eu, na verdade. Nesse caso, o ideal de eu, que é um padrão que vem de fora e tu tenta representar isso. A partir do momento em que alinhamos nossa imagem com expectativas sociais e digitais, e por que não com desejos internos, pode ocorrer uma alienação onde nosso verdadeiro self é relegado a segundo plano. Então vimos em conteúdos anteriores sobre narcisismo que buscamos validação do outro em maior ou menor grau. Nesse contexto de identidades digitais, buscamos validação para algo que não existe no mundo offline. Então a forma como isso reverbera em nossa psique pode ser extremamente complexa. Sentiremos validação no mundo offline se obtivermos tal validação no digital? Ou nos anularemos cada vez mais no offline porque não correspondemos à imagem do online que é validada? As pessoas que têm muita validação na internet, por exemplo, e fora não tem, e aí? Então não podemos pensar, contudo, que só existem efeitos negativos. A possibilidade de criar diferentes representações permite que exploremos diversas identidades. Essa liberdade criativa pode auxiliar na construção da autoestima e na consolidação de uma identidade mais coesa. Então, existe a possibilidade também de conseguir construir uma identidade sólida. Há essa possibilidade. Agora, a questão é, de que maneira? Então, a construção de uma imagem online também pode nos ajudar a encontrar outras pessoas e comunidades que compartilhem interesses, valores, experiências em comum. Assim, poderíamos desenvolver um senso de pertencimento e suporte emocional que talvez não encontraremos em nossa vida offline. Daqui a pouco, pessoas que dão dicas, que ajudam, que contam suas experiências de vida, e aí podemos tomar como exemplo, claro que cada vida tem sua vida, cada um tem sua vida, tem sua subjetividade, mas tendo referência de outras pessoas que deram certo, ou que no lado positivo, por que não? E às vezes são assuntos, coisas que as pessoas não discutem no mundo offline, que às vezes pode estar na dúvida, será que isso aqui é certo, não é? Será que eu estou no caminho certo ou não? E aí você vê referência que pode mostrar que tu está no caminho certo, ou que não está, mas fazendo os ajustes, tu pode ir no caminho certo de algum propósito, algum objetivo. Enfim, tem a questão positiva também das redes sociais, ou da rede online, não é só redes sociais, rede online. Realidade e fantasia. Como é que elas se conversam? Na psicanálise, a fantasia pode ser entendida como uma construção psíquica que permite a realização de desejos que não puderam ser concretizados na realidade. Aquela coisa que tu gostaria de concretizar, mas não consegue, ou não pode. Então, existe a fantasia para suprir isso. Tal entendimento baseia-se na compreensão freudiana de que as fantasias têm o mesmo efeito sobre os indivíduos que a realidade. Como quem diz que a fantasia também ajuda a satisfazer, que é o que Freud diz. É nesse momento que Freud abandona sua teoria de sedução em favor da teoria da fantasia, valorizando consequentemente a realidade psíquica. Aí Ferreira Lemos afirma que no contexto da psicanálise contemporânea, a fantasia é vista como uma tela sobre a qual projetamos nossa realidade psíquica. Ela não apenas protege o sujeito do vazio real, mas também permite a criação de novos significados e objetos de desejo. Dessa forma, a fantasia funcionaria como uma maneira de preencher lacunas deixadas pela realidade objetiva. Correia e Júnior, citando Nobre Moreira, postulam que o aparecimento da realidade virtual oferece novas oportunidades à fantasia. Na verdade, já está abrindo um leque de mais fantasias, mais possibilidades de fantasias, uma vez que esse ambiente está sempre se atualizando, independentemente das barreiras temporais. A fantasia se movimenta por entre os diversos locais do saber-espaço, sem os limites físicos e barreiras da realidade material. Sim, ela se entrega aos mais variados roteiros virtuais.
acessando símbolos, culturas pertencentes a essa nova realidade. Entretanto, a capacidade de viver fantasias também pode se tornar uma forma de escapismo, no qual o indivíduo se retira da realidade para evitar enfrentar problemas. Aquela coisa, você está com problemas, vou matar meu tempo vendo vídeos, ou fazendo outras coisas na internet. Responsabilidades e emoções desconfortáveis. Essa fuga para o mundo virtual pode resultar em uma desconexão com o self autêntico e com as demandas da vida real, reforçando sentimentos de vazio e insatisfação. A busca incessante por gratificação imediata e experiências prazerosas no cyberespaço pode levar a um ciclo de dependência, no qual o indivíduo se torna cada vez mais afastado da realidade, vivendo em um mundo de fantasias que, embora confortante, é fundamentalmente insustentável. Daí entraria na psicanálise a pulsão de morte. E aí as contradições. O que seriam as contradições? Ao abordar os tópicos anteriores, já discutimos, mesmo que tangencialmente, as contradições entre identidades, fantasia e realidade no cyberespaço. Vamos, portanto, sintetizar esses pontos para evitar repetições e alongamentos desnecessários. Aqui vem um resumo mais completo. Fluidez versus coesão. O ambiente digital permite a adoção de identidades diversas, que muitas vezes entram em conflito com a necessidade de um núcleo identitário coeso e estável. E aí vem, ele proporciona a questão de múltiplas identidades, mas ao mesmo tempo ele pode não permitir a questão da coesão da identidade única. Não digo única, mas uma coisa mais sólida. Então, por isso que as contradições. Imagem idealizada versus ansiedade. A manutenção de uma imagem ou identidade idealizada no mundo digital pode ser estressante, pois a exposição é contínua e requer um esforço permanente para atender às expectativas desse mundo online. Além disso, pode surgir um sentimento de inadequação quando o selfie real não corresponde à imagem idealizada. É aquela história, usa filtros, usa um monte de coisa. Chega na hora, beleza. Muitas curtidas e validações. Só que o que acontece? Tem que manter aquilo, porque aquilo também está te proporcionando validação. Aí no momento que a validação diminui, aí vem uma pressão enorme para te tentar manter ou recuperar o que perdeu. E aí é onde entra a ansiedade. E aqui, que nem o texto fala, da questão da vida real, que daí as pessoas te olham de um jeito na rede social, quando vê na vida real é outro. Então te pressiona mais ainda, onde pode criar ansiedade. Ausência de contato físico versus relações interpessoais. A ausência de contato físico pode, por um lado, ser benéfica, permitindo que as pessoas compartilhem aspectos de si que seriam difíceis no contato face a face. Por exemplo, muitas pessoas às vezes têm medo de falar certas coisas, mas na rede social ou por mensagem, alguma coisa assim, tem mais coragem. Então ele tem esse lado. Outro lado aqui que o texto não traz também é a questão de comunicar com o mundo inteiro. Pode se comunicar com pessoas do mundo inteiro hoje em dia, tranquilamente. Mas por outro lado, aí a contradição, isso favorece a manipulação. A falta de pistas físicas aliada à possibilidade de anonimato pode favorecer a construção de identidades falsas e desonestas. E eu vejo um pouco mais além até, olhando essa questão. Não é questão, vou dar um exemplo da mensagem mesmo, não está frente a frente. A mensagem ele te dá um tempo para te pensar e colocar o que talvez seja o melhor a ser dito. Então, de certa forma, é uma manipulação, mas é uma manipulação no sentido, eu quero falar isso, 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 não quero falar aquilo. Então, tu consegue construir o que vai falar. Diferente no mundo real, que onde daqui a pouco as palavras escapam. A própria psicanálise traz isso, a questão do inconsciente fala toda hora. A gente é que não percebe. O consciente está sempre falando, está sempre vomitando, digamos assim. Então tem essa questão. Aqui ele fala mais da construção ainda de identidades falsas e desonestas. Liberdade versus conformidade. O cyberespaço é um local onde podemos nos expressar mais livremente. Ressaltamos que essa liberdade não significa agir de forma preconceituosa. Aqui está falando livremente no sentido mais amplo, da liberdade de tu entrar em grupos, fazer comentários, entrar em grupos de discussão, estudos, conhecimento, curiosidades, enfim, nesse sentido. Mas daí vem aqui, contudo,
vemos um espaço cada vez maior de conformidade aos padrões sociais estabelecidos, devido à dificuldade de atender esses padrões no mundo offline. Então acaba tendo essa contradição. Autenticidade digital versus realidade. A realidade psíquica. A busca por ser autêntico online pode levar a uma desconexão do self verdadeiro, criando uma cisão entre a persona digital e o self real. Isso pode gerar um conflito interno sobre quem a pessoa realmente é em comparação com quem ela se apresenta como sendo. Então, encerraria a aula por hoje, né? Então, vou continuar no próximo vídeo, aula 4. E aí vai ser o tema 3, relacionamentos virtuais. O que o texto vai nos trazer? Então, te vejo na próxima. Valeu!